Como estamos, alunos? Ao vivo, ao vivo. Bom, 1, 2. Ok. Vou mandar aqui para o nosso grupo. Vou mandar para o nosso grupo. Ok. Já estamos ao vivo. E o nosso assunto de hoje é armatiologia, a doutrina do pecado. Grupo. O som já está bom. Armatiologia, doutrina do pecado. Bom, cadê os nossos alunos? Estou aqui tentando compartilhar aqui nos nossos grupos. Vamos ver. E aqui, ok. Bem, ao vivo. Ok. E aí, gente. Deus abençoe, vai chegando. O nosso assunto é a doutrina do pecado. Nós vamos falar um pouco, vamos começar sobre, vamos falar sobre a arca de Noé, e depois, era o nosso assunto, e logo na sequência vamos dar continuidade ao nosso assunto. Bom, ver aqui se está tudo ok. O problema, nosso assunto de hoje é o problema pecado. Já está aí, Deus abençoe, muito obrigado.
Bem. E aí, gente. Compartilha. Compartilhar. Deus abençoe a todos os alunos. Nosso assunto de hoje é armatologia. Bom. A doutrina do pecado. Vamos lá. Então está bom? Armatologia. E bom. Tiago, Deus abençoe. Doutrina do pecado. Vamos lá. Então está bom? Armatologia. E link. Aula. Ao vivo. Tiago, Deus abençoe. Doutrina do pecado. Vamos lá. Então está bom? Ok. Os alunos podem comentar aí, tá bom? Chat. Ok. Tiago, Deus abençoe. Cristiano. Todo mundo aí? Cadê o nosso? Bom, ok. Lucineide, Deus abençoe. Ótimo. Ok, cadê os alunos? Tratar desse assunto tão importante. Ok. Uhum. Ok, cadê o restante do pessoal? Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto da semana passada sobre a arca.
Bom, só me dê o ok aí. Bíblia na mão. Então hoje nós vamos dar continuidade à questão. Nós começamos falando sobre. Eu deixei uma missão para vocês, né? E essa missão foi a. Ótimo, temos o restante dos. Bom, e a missão era estudar quantos dias tinha a arca, né? Essa foi a missão que vocês tiveram. Muito bom. Então vamos discutir isso aqui agora, tá? Vamos para o nosso assunto. Cadê porque eu só precisava ver o restante aqui dos alunos aqui. Os alunos. É. É. Deus abençoe. Bom, então podemos. Ótimo, Roberto. Deus abençoe. Senhor Lorde. Ótimo, tá aqui então. Agora, faltando. Cadê o. Chegou, quem estava chegando na igreja? Cadê a irmã Vitória? Tá aí. Deixa eu ver. Irmã Glória. Restantes. Responde aí para vocês aparecerem na presença aí da aula. Dário, ótimo. Agora, diz o meu. Agora vamos. Vamos seguir. Vamos seguir com fé. Vamos seguir com fé a doutrina do pecado. Ótimo.
Só tá faltando o sabão. Sabe quem que eu queria ver também aqui? Os irmãos que falaram que estariam online aqui nessa aula. Tá bom? Os online na lista de presença. Vamos lá. Pessoal, a minha esposa Rose está aqui comigo. Ótimo. Ótimo. Comenta aqui no chat. Eu quero ver no chat porque, como estamos ao vivo, eu quero a certeza de vocês. Porque... Tá? E vamos dar continuidade àquele assunto tão importante que nós tratamos sobre a Arca de Noé. Ver quem falta. Mais um aluno. Vamos lá. Eu quero ver os alunos. Mais um aluno aqui. Ok. Ah, Neide já tá aí? Todo mundo? Mais alguém? Comenta aí. Eu preciso para mim ver. Aqui Vamos direto ótimo. Estamos online. Ok. Cadê os irmãos do Embu-Guaçu? Vamos. Bom, então, queridos irmãos, vamos tratar hoje um assunto que começamos na aula passada. Eu já quero introduzir aqui a pauta desse assunto de hoje sobre a questão. Eu deixei para tratarmos na passada e iríamos começar aqui, né, a aula de hoje, falando um pouco sobre a questão da doutrina do pecado, e nós falamos um pouco sobre a questão do mundo que estava em destruição, o mundo no período de uma total catástrofe pós a queda, pós o pecado, e falamos um pouco sobre a arca e discutimos sobre a questão de quantos dias a arca ficou sobre quantos dias a arca ficou sobre a terra. É um assunto bom de se conversar, de se tratar. E eu mandei aí um PDF para vocês no grupo, tá bom? O PDF está com vocês no grupo. Bom, eu vou mandar logo de novo, logo na sequência da aula. Tá? Então, o nosso assunto de hoje já vou colocar aqui para o nosso assunto de hoje para iniciar, quantos dias a arca ficou sobre as águas. Então, eu quero fazer uma linha do tempo com vocês. Então, por isso que eu durante a semana, eu pedi para vocês fazerem a leitura
e do livro do Gênesis, do capítulo 6, fazia a leitura, capítulo 6, 7 e até o dilúvio. Então, bom, então eu quero poder fazer uma linha do tempo para podermos ter esse entendimento de quantos dias o, temos que partir de Gênesis capítulo 7, 11 e 12. E esses textos aqui, eles nos dão o parâmetro da... Eles nos dão o parâmetro da visão do início e do fim do dilúvio. Na maioria das vezes, quando pegamos a questão de choveu 40 dias e 40 noites, ou permaneceu as águas 150 dias, e o parâmetro correto é pegarmos o dia que iniciou o dilúvio, em Gênesis 7, 11, e Noé tinha 600 anos. Então, o versículo, ele deixa bem claro essa questão. Então, precisamos tratar a questão de Gênesis 7, 11 e 12. Noé tinha 600 anos. Então, Noé já tinha 600 anos. Tá bom? Então, o início do dilúvio foi no 17º dia do mês segundo. Choveu 40 dias e 40 noites. Então, é o primeiro ponto importante que eu tenho que tratar aqui com vocês. Então, ponto inicial para fazer o análise, quantos dias ficou as águas sobre a terra, é o dia inicial de quando começou. E o dia final é o dia que quando saíram da arca. Bom? Então, o segundo é as águas prevaleceram em Gênesis 7:25, 7:24. As águas dominaram a terra por 150 dias. Então, a arca flutuava sobre as 150 dias, ou seja, olha lá, flutuando. Então, agora eu preciso entender que 150 dias flutuou, estava aqui flutuando, 40 dias e 40 noites aqui choveu, tá? E a arca flutuou sobre as águas 150 dias, que é esse total aqui. Então, a grande maioria das pessoas, quando apenas vê os números e leem os números, ou tem uma totalidade de 150 dias. Mas é aí que entra a questão é a questão. E é exatamente esse ponto que é o ponto inicial da contagem. Então, Gênesis 8, 3 e 4, quando ela repousa sobre o monte Ararat. Então, olha que legal. Então, deixa eu voltar mais uma vez para frisar. Então, Gênesis 7, 11, quando começa a chover, né? Olha que legal. Deixa eu ler. Gênesis 7, 11. 7, 11. No ano 600 da vida de Noé, olha a importância e por que faz questão de mostrar o tempo da vida de Noé. É para mostrar que é verdadeiro. E o dilúvio foi verdadeiro. E o dilúvio não foi um fato isolado e foi algo mundial e que nós precisamos saber que houve data, houve época. E no ano que aconteceu o dilúvio, foi no ano, houve uma data, houve um dia. Noé tinha 600 anos, né? Nos 600 anos de vida. No mês segundo, ao 17 do dia do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Olha só, então aqui começou a chuva. Então, se romperam as janelas, se romperam todas as fontes do grande abismo. Então, embaixo, as fontes, as águas eram águas de baixo, as correntes de baixo subiram e de cima houve a chuva. Ou seja, automaticamente, imagina o que aconteceu: as águas vindo de cima, de baixo e chovendo também, chovendo. Então, foi uma catástrofe universal. Inclusive, vou mandar hoje, no final dessa aula, o livro, um filme, que para mim é um dos filmes mais importantes que provam a existência do dilúvio biblicamente e que houve
esse dilúvio universal. Então eu tenho aqui a data inicial, e eu tenho a data de quantos dias as águas prevaleceram depois da chuva. Então elas ficaram 150 dias sobre as águas, muitos dias. E a arca, aqui já em Gênesis 8, 3 e 4, é o dia que a arca repousa. Tá? Mas não é o dia que eles saem de dentro daquela arca. Tá bom? Então Gênesis 8 diz: as águas começaram a baixar e a arca repousa sobre o monte Ararat. Gênesis 8, vou fazer a leitura com você. 8, 8, 3 e 4. 8, 3 e 4. E as águas tornaram-se sobre a terra e continuamente ao cabo de 150 dias, e as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, do dia 17 do mês, sobre o monte Ararat. E foram as águas indo, versículo 5, minguando até o 10º mês, do 10º mês, no primeiro dia do mês. Olha aí, ó. Apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Olha aí, interessante. Olha que bacana. Aqui a própria Bíblia já dá datas. Ela faz questão de mostrar datas. Ela faz questão de mostrar início e fim. E o dilúvio teve um período e ele coloca datas para que possa. Você tem dúvida? Então volte no tempo e verifique se nessa data, nesse período, o que aconteceu na galáxia, no universo. Porque o dilúvio afetou muita coisa, o mundo, o tempo. E o que isso afetou? Afetou o mundo pós-dilúvio. A Terra inteira mudou. O formato da Terra pós-dilúvio é uma outra Terra, gente. Ela foi desfeita. A Terra como um todo. Entendeu? A Terra como um todo é uma outra Terra. Aí no Gênesis 8, 5 e 12, o dia 10º mês, então, os montes apareceram. Então imagine só, dos montes mais altos, indo água de baixo, os montes mais altos. Cobriu os montes mais altos. Então, se cobriu os montes mais altos, então cobriu tudo que existia de terra, tudo que era vivo morreu. Né? E 40 dias depois, Noé envia corvos e 3 pombos, no intervalo de 7 dias entre as pombas. Então, automaticamente, aqui nós já temos mais um cálculo, mais de 40 dias a mais. Então, automaticamente, não é só os 150 dias que repousou. Então, estão fazendo o cálculo comigo. Então, aí aqui eu pego, os montes se tornam visíveis, né? Então, aqui a terra já fica seca em Gênesis 8, 13 e 14. Então, quando você lê já em Gênesis 13, 14, 13, 8, 13 e 14, o dia 1º do mês, no dia, primeiro dia do primeiro mês do ano 601, a terra aparece seca. E isso aqui, por exemplo, aqui entra a grande questão da arca. Tá vendo aí, ó? O versículo 8 e o 13. Essa aqui é a prova. Tá? Então, o versículo 13. E aconteceu que no ano 601 do mês 1º, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Então, a partir daqui, a terra está totalmente seca. Aí, a partir daí, Deus manda Noé sair da arca. O versículo 15 diz assim: ó, então falou Deus a Noé, dizendo: sai tu e a tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo, todo o animal que está contigo, e toda a carne e aves,
e ave e gado, e todo réptil que se roja e sobre a terra, traze fora contigo e povoe abundantemente a terra, frutifiquem e multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos da arca, todo animal. Então aqui, automaticamente, aqui os animais saem nesse período. Então, nesse período já aqui. Então aqui nós temos as datas anteriores e temos aqui a linha do tempo entre uma data e outra. Então aqui nós temos mais de um ano de dilúvio, né? Que as águas permaneceram sobre a terra. Então, no ano zero foi quando começou o dilúvio, início quando começou a chover, né? No 40 foi o fim da chuva, 40 dias e 40 noites. 150 dias a arca repousou em 17/7. No 224 dias, os montes se tornaram visíveis, no mês 1/10. E no dia 264, o envio das aves. E no 314, a terra fica seca. No dia 1/1/601. Olha só, mostrando mais uma vez. E a saída da arca no dia 27/2/601. Então, nós temos aí mais de um ano, 370 anos, 374, 70 anos. E a arca, e dias, perdão, ficou. Eles ficaram dentro da arca. Então, isso aqui é uma prova de um Deus que cuida. Até parecia que, quando você lê algumas partes aqui do texto, parecia que Deus tinha abandonado Noé. Parecia que Deus tinha abandonado Noé. Pode ficar tanto tempo fora de. Tanto tempo ficar fora de sintonia, fora de da vida normal, e de uma hora para outra acontece tudo isso, toda essa mudança e, e ficar dentro de arca e permanecer dentro de arca, e, sabe, aquela coisa obediente. Tem coisas que a obediência faz tudo, porque Noé mesmo de idade, Noé mesmo, mesmo, mesmo já avançado em idade, Noé obedece a Deus e chama muita atenção. Bom, então, o pecado ele tem um problema muito sério. Geração pós-Ana é uma geração totalmente foi uma das piores gerações do planeta. Sobre a questão do problema do pecado, desde Adão e Eva, o pecado tem tem corrompido de uma forma universal o mundo. Tem corrompido de uma forma universal e manchando as vidas das pessoas. Deus ofereceu ao homem inúmeras oportunidades para que eles possam ser limpos do pecado. Mas as pessoas são egoístas e concupiscentes, continuam pecando. O problema não é tão difundido. E, por exemplo, que o apóstolo Paulo afirmou em Romanos capítulo 3, versículo 3, pois todos pecaram, carecem da glória de Deus. E assim também a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5. Na verdade, aqui temos um problema, porque a culpa do homem, pelo mais completo argumento da Bíblia sobre a humana, é encontrada nos capítulos da abertura do livro de Romanos.
pedi, conversamos sobre isso, para que vocês pudessem ler o livro de Romanos. Lembra? Nesse período, Paulo inicia a mensagem do Evangelho da Salvação para os judeus e os gentios, em Romanos 1,16. O fato que os homens precisam da salvação implica estarem perdidos, ou seja, separados de Deus, pela barreira do pecado. Isaías 56, 59, 1, 2. Paulo descreveu sua tese muito claramente, começando pelos gentios, e então voltando para os judeus. Paulo disse que os judeus eram culpados porque tinham fechado os olhos às evidências, à existência da justiça de Deus. E eles não glorificavam a Deus. Em vez disso, adoravam a criatura antes que o Criador. Tal rejeição da pessoa de Deus levou rapidamente à rejeição de seus princípios. Quando lemos, por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário, a natureza semelhante do homem, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo torpes homem com homem e recebendo a si mesmo a merecida punição do seu erro. Romanos 1, 26 e 27. Não somente tais pessoas começaram as práticas erradas, como também a questão da tristeza que vemos desde o antigo cenário sendo repetido até os dias de hoje. Eu tenho pessoas amigos até que dizem se os negócios de Sodoma, Gomorra, as gerações antigas erraram tanto em relação a Deus, porque se Deus não poupar, não julgar essa geração atual que vivemos hoje em dia, nessa época, hoje, ele terá que pedir até desculpa pelo que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Em uma época em que a evolução, é bonito, lindo negar a existência de Deus, as religiões politeístas e místicas estão se tornando crescentemente poentes de uma forma grande, defendendo que é normal toda a questão e perversão ou até mesmo aversão àquilo que é proibido nas Escrituras. Tá? Então, quando lemos Romanos 2, 23 e 24, diz: Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então, finalmente, Paulo mostrou que os dois grupos, tanto de gentios, essa é uma grande realidade, quanto de judeus, tinham uma coisa em comum: todos pecaram. Na realidade, todos necessitam da glória de Deus. Então, muitas outras passagens ilustram muito esse significado para demonstrar claramente a culpa, claramente a nossa própria culpa. Se todos pecaram, então eu tenho pecado. Eu desafio a ler passagens do Novo Testamento e relacione os pecados considerados cuidadosamente da sua própria vida. Dê uma olhada, por exemplo, depois, cuidadosamente em 1 Coríntios 6, 9, 11, Gálatas 5, 19, 21, Efésios 5. Marque aí esses textos aqui e leia depois Colossenses 3 e você vai ver até o livro do Apocalipse, em todo o Novo Testamento. Você vai perceber que essas passagens está condenada pelo pecado. Então, o pecado é uma afronta a Deus. Então, Deus não se relaciona com o pecado. Tais pecado está claramente pronunciando a nossa culpa. Então, fazer o que Deus proibiu é pecado. Então, não fazer o que ele exigiu é pecado. A consequência do pecado ela é eterna e ela é a separação de Deus. Então, a culpa dos pecadores e a inocência das crianças. Isso aqui é tão sério porque eu tenho conversado muito com vocês que essa doutrina ela gera até hoje um problemão
Ela, até hoje ela gera um problemão nas doutrinas. Porque não é fácil encerrar a nossa culpa, né? Encarar a minha culpa de pecador. Né? Algumas pessoas têm feito esforços dramáticos até para minimizar esta culpa. Dois esforços. Um destes é a nossa atenção. Ela está, por exemplo, no esforço para definir o que é pecado. Então, a religião, ela, dependendo de como ela enxerga, de como ela vê, de quem ela define o que é certo e o que é errado, sabe? Então, ela não usa a própria Bíblia, ela não usa a própria Escritura para ter, para fazer a avaliação se aquilo é ou não baseado nas Escrituras. Agora, sem querer ofender, com muito respeito, imagine o que as tradições antigas, as religiões antigas, as igrejas mais antigas fizeram, erraram por não conhecer a doutrina armatiológica, por não conhecer a doutrina do pecado, para poder avaliar pessoas que erraram como tal. Tá? Então imagina só. Ai dos que o mal chamam o bem, e ao bem o mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Algumas pessoas, por exemplo, defendem a mentira comum de que o comportamento homossexual é resultado incontrolável da genética, etc. E tantas outras coisas que eu nem quero tratar aqui. Mas se torna no mundo normal, tanto de nós queremos rotular o que é o que não é pecado. Gente, pecado não é só o que está. Pecado é. Quando nós formos estudar aqui os 10 mandamentos, você vai ver o que é pecado. Não manter-se santo, puro. O pecado está relacionado a tudo que vem a desagradar a Deus. Uma das melhores formas de definir é quando qualquer coisa que você faz, que tira Deus do altar e coloca, independente das eras, das gerações, dos períodos, não importa a era, a geração. Desde de Adão e Eva até hoje. O que se nós olharmos para nós hoje, vamos dizer, o que é pecado? É tudo que eu possa tirar Deus do altar, Cristo do altar e colocar outra pessoa no altar. Porque nós somos herdeiros, herdamos a culpa do pecado. A culpa de Abraão, a culpa de Adão, ou seja. Mas na cruz todos nós somos salvos por Cristo. Em Adão todos morremos, em Cristo todos vivemos. Tá? Então, se eu herdei, não é a minha falta. Muitas igrejas ensinam que que a mancha do pecado é herdada, removendo a responsabilidade do pecador, tirando nas costas de seus ancestrais e por aí afora, vai até Adão. Entendeu? Então, isso são ideias que são eu vou até, permita-me, eu vou até dizer para você que são destrutivas, porque destrói tudo aquilo que é puro, que é santo, que é verdadeiro. Então, a responsabilidade é minha, dos meus atos, das minhas atitudes. Então, quando Deus estabelece regras, estabelece uma vida pura, uma vida santa, então você segue aquele modelo, que é o modelo bíblico. Agora, eu tenho que viver uma vida pura, santa e imaculada. As pessoas se eu sou um líder religioso, e as pessoas que erram sobre esse conceito, eu tenho que ter um conhecimento pleno sobre a questão armatiológica sobre pecado, até mesmo para poder julgar as pessoas baseado nas escrituras, não nas religiões, não na religião. Religião versus religião é igual a nada. Porque quando lemos a Bíblia no Antigo Testamento, Bíblia, olha o que Ezequiel diz, é pesado.
A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso irá sobre este. Jesus nunca ensinou que crianças fossem pecadoras. Um exemplo. Em contraste, ele disse que precisamos nos tornar como uma criança para entrar no reino dos céus. Né? Estará dizendo, precisamos nos tornar criança para entrarmos no reino do céu. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa doutrina, com a doutrina agora, com doutrinas erradas, com ensinos errados, com conclusões erradas, com doutrinas erradas. Tá? Então a Bíblia não ensina, aí nós fazemos a Bíblia, fazemos o que ela proíbe, proibimos o que ela não proíbe. E um dos pontos que nós mais erramos, a igreja como comunidade, está na questão amatiológica. Por exemplo, um correto entendimento doutrinário e bíblico sobre a questão do pecado. O que é permitido e o que não é permitido. Entendeu? O que é o exagero e o que não é exagero dentro da sociedade que nós estamos vivendo. E um perigo muito grande em relação à sociedade que nós estamos vivendo, uma sociedade perigosa, uma sociedade difícil em todos os aspectos, porque nunca, na época do dilúvio, não se teve uma geração como essa geração. Essa geração, além de ela estar inverso ao que é as escrituras, ela está também no grande avanço científico e tecnológico. Aonde, por exemplo, onde pecado é uma coisa que não existe. Pecado é uma coisa criada. Como que eu posso e como podemos tratar essa forma doutrinária? Agora, você que é meu aluno, amém, pastora. Pastora Lula, Deus abençoe. Por exemplo, nós temos que tomar muito cuidado com essa de termos conclusões ou tirarmos conclusões precipitadas. Tirarmos conclusões precipitadas da Escritura. Você que é meu aluno, você que estuda comigo, você que está comigo esse período de tempo, nós já estamos numa caminhada. Estudar não é fácil, e esse aí é um assunto que pesa a cada um de nós, e às vezes nós temos um conceito sempre quando algo já aconteceu, algo quando já está sangrando. Não. Temos que ter um entendimento correto da doutrina bíblica do pecado. E essa parte aqui eu vou até colocar no grupo. Ó. Tá vendo isso aqui? Vou até colocar no grupo. O entendimento correto da doutrina bíblica da armatiologia nos permitirá evitar muitos erros perigosos na doutrina e na prática. Na doutrina e na prática. Pense nessa aplicação dos fatos bíblicos que temos examinado. Então, isso aqui, para mim, deixa eu mandar aqui para vocês. Ok, pastor Alexandre, Deus abençoe. Aqui, ó. Ok, tá todo mundo aí. Isso, obrigado. Entendeu? Então, é uma doutrina que se exige muita atenção nossa, muita dedicação para nós não termos problema. Um dos exemplos dentro da doutrina é, por exemplo, a questão, por exemplo, até hoje, olha como isso é sério. Maria não era sem pecado? Você já viu a oração da doutrina da Imaculada Conceição?
Maria não era sem pecado. Então, a doutrina da Imaculada Conceição, junto à ideia relacionada com ela, perpetua a virgindade de Maria. Entendeu? Até hoje, Virgem Maria. Então ela teve um filho, ela casou com José, ela teve irmãos, mas existem denominações e religiões e igrejas que interpretam que ela é o alicerce de tudo, de toda a ideia dessa imaculada, da Imaculada Virgem, da perpétua virgindade de Maria. Maria é virgem até hoje. A virgindade de Maria. E que Maria ela era perfeita e sem pecado, como se ela fosse a única pessoa do mundo que foi escolhida para não ter pecado. Então, essa é a doutrina da Imaculada Conceição, junto com a ideia relacionada com a virgindade de Maria. Tá? São meros mitos, na realidade, construídos sobre a fundação de falsas doutrinas herdadas sobre o pecado. Entendeu? Olha o que eu estou falando aqui com vocês. Maria está incluída em Romanos 3:23, gente. Ué. Entenderam? Então, se eu, com muito respeito, se eu interpretar mal, hoje em pleno século XXI, eu vou errar muito. Eu tenho muito temor ao aplicar disciplina em alguém ou a tentar agir e a Bíblia não permita. Quanto mais você conhece a armatiologia, as escrituras, menos você erra. Um dos pontos é esse aqui, ó. Maria está incluída em Romanos 23:23. Todos pecaram. Maria está aqui também. Ó, então todos pecaram. Romanos, capítulo 3. Então, deixe-me ler aqui. Capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, Maria também faz parte de todos. Maria também necessita da graça de Deus. Maria também necessita da restauração de Jesus. Então você imagine nos primeiros séculos da era cristã, e você imagine como que era a luta do primeiro século da igreja com a construção de uma nova, de uma religião pela graça de Cristo, todos baseados no judaísmo, os primeiros séculos da igreja, o primeiro ano da igreja, o que se interpretava na visão rabínica sobre o pecado e o que se interpretava sobre o pecado após Jesus. Então, aí a igreja, surge o cristianismo não, surge a igreja católica, e a igreja católica agora começa a decidir o que é pecado e o que não é pecado. E o pior é quando você diz que uma coisa é pecado e com o passar do tempo ela diz que não é pecado. Passa a aceitar. Então, isso é muito sério. Então, imagina as pessoas que morreram no passado acreditando nisso. Então, eu poderia... Aí você poderia dizer assim, não veio... Amém, Deus abençoe, pastor. Dentro dessa questão da mariolatria, né, eu poderia até falar aqui para vocês uma coisa em relação a Maria, por exemplo. Ela não tá, ela é virgem até hoje para a doutrina. A Bíblia não ensina sobre isso. Estou falando uma pessoa porque imagina milhões o que tantas outras doutrinas não foram ensinadas.
E a mariolatria, né, a tradição católica romana, ela afirma realmente que Maria, ela foi concebida sem pecado. Entendeu? Então, essa é. Aí você fala, mas pastor, isso muda tudo, gente. Entendeu? E você vai ter que ter uma Bíblia exclusiva só para esse pessoal. E quando eu falo, ela foi concebida sem pecado e ela morreu e até hoje ela é a doutrina da Imaculada Conceição era proclamada oficialmente pelo Papa Pio IX, desde 1854. Mas o que acontece? Posso ser sincero? Por exemplo, pela igreja, mas não está fundamentada nas escrituras. Mas em interpretações teológicas, tradições da igreja católica, sim. Mas a Bíblia não ensina isso. Até mesmo que a tradição católica, a igreja, eles entendem que eles vieram primeiro do que a Bíblia. Então eles realmente têm a chave de dizer o que é certo e o que não é. Mas a Bíblia, ela afirma que somente Jesus foi sem pecado. Somente Jesus foi sem pecado. Quando lemos Hebreus capítulo 4, versículo 15, 4:15, porque temos nós um sumo sacerdote que no nosso que não como sacerdote que não passa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós e em tudo foi tentado. Aí você lê a palavra, mas sem pecado. Então eu não posso colocar Maria acima de Jesus. Quando lemos Romanos, capítulo 5, versículo 12, ele vai dizer também, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, por isso todos pecaram. E eu repito dizendo, então Maria também está inclusa, né, nessa, em todos, no todos, como também necessitando da glória de Deus e do arrependimento através de Cristo. Então, isso é uma doutrina só. É um assunto só. Quando eu olho as Sagradas Escrituras, ela nunca é apresentada nas Escrituras como isenta de pecado. Nem se atribui a ela a qualquer perfeição divina, a Bíblia. Agora vem a tradição, vem a igreja e atribui a ela todas essas qualidades divinas, né? Quero concluir aqui dizendo que Maria, sim, está entre todos, de Romanos 3, 23. Ela foi uma mulher piedosa, obediente, escolhida por Deus, mas ela era humana. E ela necessitava de uma coisa, senhoras e senhores. Ela necessitava da salvação, como todos nós. Inclusive, ela mesma reconhece isso. Quer que eu leia para vocês? Ela reconhece que ela precisava de salvação. Isso nós encontramos em Lucas 1. Lucas capítulo 1, versículo 47. Lucas 1, 47 nos diz assim. Lucas 1, 47. Todos os que ouviram admiravam a sua inteligência e resposta. Todos, tá vendo? O meu espírito se alegra no meu Salvador. Pera ainda, deixa eu pegar o texto. O meu espírito se alegra no meu Salvador. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
Tá aí ou não tá aí? Quem é o Salvador de Maria? Jesus. Ao chamar Deus de meu Salvador, Maria reconhece a necessidade que ela necessitava a salvação. O que só faz sentido se ela estivesse debaixo da mesma condição, né? Da mesma condição de pecado que todos os seres humanos. E ela está, e ela sabe disso. Ela tem consciência disso e está debaixo dessa condição de pecado. Então, todos pecaram. E eu também faço parte. Então, isso aqui é a mariolatria. Isso é uma doutrina. Imagine as outras coisas, né? Existe de ensinos errados e que muitos líderes vieram a fazer e a praticar por falta do conhecimento da doutrina do pecado. Tá? Justamente como estou, ela nasceu pura, inocente. Todos os seus filhos nasceram puros e inocentes, mas Maria pecou. Certo, gente? E todos os seus filhos, exceto um, o carpinteiro, somente um conseguiu resistir à tentação. E ele é Jesus. Jesus herdou a mancha do pecado porque não herdou a mancha do pecado porque nenhuma criança herda o pecado. A pureza de Jesus, quando nasceu, nada tinha a ver com qualquer imaculada conceição de sua mãe para a quebra de maldição herdada do pecado. A culpa não é herdada nem por Jesus, nem pelos nossos filhos, nem por netos. É por isto que não existe nenhuma razão bíblica para se batizar criança. Entendeu? Não existe nenhuma razão bíblica. Inclusive, não tem nem razões bíblicas, passagens bíblicas que pedem para as crianças sejam batizadas, ou que crianças possam ser batizadas, quando se fala na doutrina do pecado. Então, isso é uma questão polêmica até hoje. A Bíblia nunca ordena isso. Não fornece nenhuma informação à questão da prática de batizar recém-nascido, e porque é de origem humana e não é de Deus. Batizar criança, ela precisa se arrepender. Dentro da prática cristã, ela precisa de um arrependimento. Então, como ela vai se arrepender se ela é uma criança? Ela precisa de estágio de consciência, chegar no estágio de consciência para poder saber distinguir entre o que é certo e errado. Bom, eu pequei e preciso de perdão de Deus. Bom, lembre-se da tese dos primeiros capítulos de Romanos. Romanos é o evangelho e o poder de Deus para a salvação. O que pode salvar o homem é o evangelho. Nunca sou eu nem você. A pregação do evangelho verdadeiro é Jesus. Os gentios pecaram e por isso precisavam da salvação. Os judeus pecaram e por isso precisavam do perdão. Todos pecaram e todos nós precisamos da misericórdia de Deus e do perdão de Deus para escapar da consequência dos nossos pecados. O homem criou a barreira do pecado, somente o homem, tá? Somente Deus pode removê-la. E essa questão, deixa eu até falar uma coisa importante aqui, que isso é tão sério. O grito terrível de Paulo, por exemplo. Desventurado que sou, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe? Então, isso aqui não é qualquer um que está falando. É um ex-rabino, um ex-líder. Com todo respeito, antes de dar continuidade aqui, o homem cria
projeta ideias sobre pecado e projeta o que pode perdoar. Nós lemos anterior que só Deus tem poder de perdoar. E se eu digo só Deus pode perdoar, então por que antigamente algumas denominações diziam seus pecados estão perdoados, como somente Jesus podia dizer e somente Deus podia dizer? Eu não tenho, ele não transferiu a autoridade de perdão de pecado para homem. Homem nenhum pode dizer assim, olha, eu te perdoo, perdoados estão os teus pecados, ou pratique isso e isso que teus pecados estão perdoados. Então eu posso criar doutrinas bíblicas para dizer, mas para apoiar, mas eu chegar e para uma pessoa falar sobre o que eu errei e ela dizer vá para casa porque descanse e fique lá, pratique isso, reze isso, faça isso, pratique bondade, faça isso, porque com essa prática você vai, seus pecados serão perdoados, ou pague isso, faça isso. Pecados não está relacionado a isso. Pecado é o derramamento do sangue de Jesus. Exatamente. Parece irônico, mas é uma verdade, Lucilene. Ela mesmo precisava de salvação. Ela foi. A paz, Deus abençoe, Teógenes. Como é que tá? Tudo bem? Tudo na paz? Como é que tá a minha terra, Bodocó? Um abraço a todos os nossos irmãos e amigos do Pernambuco. Paz do Senhor. O Teógenes é meu irmão de sangue. Missionário Paulo, Deus abençoe, viu? Então, o Cineide, é uma coisa interessante. Agora, você cria barreiras e você cria doutrinas e você coloca divino quem é divino, quem você quer e demoniza quem você quer. Então, por isso que às vezes a própria Bíblia ou líderes religiosos se tornam tão mal falados no mundo por essa questão, né? Então, dependendo da religiosidade, a pessoa nem lê as escrituras, não é pelo que as escrituras dizem, pelo que a religião diz. Então, às vezes eu estou praticando alguma coisa e eu preciso entender se o que é prioridade na minha vida é obedecer às escrituras ou os mandamentos humanos. Por isso que hoje nós sofremos muito. Por isso que uma igreja bíblica, sempre vai sofrer mais do que uma igreja que ela não é bíblica. Ela não tem Cristo como primaz nas exposição das escrituras. Então, quando eu falo sobre essa questão, homem nenhum tem poder de perdoar pecado. Igrejas onde a pessoa dizima e o pecado perdoa, a pessoa confessa para uma pessoa e ela dá se vai para o céu ou se não vai para o céu. Se ela tivesse a chave do céu e da terra, entendeu? É como se a pessoa fosse aquele representante, o único representante legal da igreja, que eu sou simplesmente um pastor ou uma ovelha desgarrada e não tenho a autoridade, porque eu, na história, tenho um exemplo, né? Você é da Assembleia de Deus, tem 100 anos só de existência, nós da igreja tal, nós temos 2000 anos de existência, estamos sobrevivendo a tudo isso, você vem aí com 100 anos, novinho, querer dizer que nós estamos errados em relação às escrituras. Imagina só. Entendeu? Então a própria tradição, a tradição ela é maior do que a própria escritura. A tradição da igreja, ela vem em primeiro lugar. Então, quando você conversa com alguém onde a tradição vem em primeiro lugar,
Meu irmão, você pode, se ela decidir mandar você para o inferno, a partir de hoje, você está desligado da terra e desligado do céu. Você vai para o inferno. Ela decide quais as almas que vão para o céu e quais vão para o inferno. Isso é a pior, isso é uma das piores heresias que existe no mundo. Por isso, do conhecimento hermenêutico ser tão importante. Então, o grito terrível de Paulo, em Romanos 7:24, sugere essa questão da intransponível barreira do pecado. Né? Desventurado o homem que... desventurado, maldito homem que sou, quem me livrará desse corpo que me leva para a morte, desse corpo que me direciona para a morte, desse corpo, a tendência dele é caminhar para o que é mal. Então eu criei em minha própria situação, mas não tenho poder para libertar-me. Precisamente, nos próximos versículos, Paulo responde a sua própria pergunta: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Todas as boas obras que um homem possa fazer não são suficientes para saldar a dívida do pecado. Somente o sangue de um sacrifício sem pecado poderá fazer isso. Somente Jesus teve esse poder. Então, eu preciso entender que eu preciso da graça, preciso do perdão, mas eu preciso entender, queridos alunos, eu preciso entender que eu não tenho poder. Eu tenho autonomia sobre aquilo que Deus me deu sobre as Escrituras para orientar pessoas, para direcionar pessoas, para fazer baseado nas Escrituras. Baseado nas Escrituras. Por exemplo, se eu pegasse muitos casos, Jesus, por exemplo, por que os judeus ridiculizavam mesmo Jesus? Um dos pontos era porque ele comia com pecadores, andava com pecadores, deitava, comia, conversava, e a tradição não aceitava isso. Então a tradição dividia, a tradição separava. Então, pecador, então não se misture com essas pessoas. Ao ponto de você nem se relacionar. Então quer dizer que eu não posso estar com gente que bebe, eu não posso estar com gente que fuma, eu não posso estar fazendo o que eles fazem. Eu não posso estar no meio, fazendo com eles. Mas o que era que Jesus fazia? Ele vinha e era o oposto. Ele vinha. Eu te perdoo, perdoados estão teus pecados. Chega para os paralíticos e diz assim: olha, perdoados estão. O que é mais fácil dizer para você? Pega a tua cama e anda, ou perdoados estão os seus pecados? Então eu como homem não posso dizer isso, porque não foi eu que morri. Então eu preciso entender, você precisa entender, quem morreu na cruz foi Jesus, então só Jesus pode perdoar pecado. Agora, a consequência dos pecadores é algo que vem independente de lições de moral ou de disciplina ou não. Vem, porque a disciplina ela não é do homem. Eu posso errar e o homem aqui na terra me dá a disciplina que for. Faça isso e isso, que depois disso aí você está perdoado. Não. Ele não está relacionado a isso. Jesus é um paradoxo quando se fala de pecado. Tá? Porque quando a mulher, quando o homem, quando o ladrão na cruz erra, um não o aceita e outro aceita, outro acredita. E o que ele faz com quem acredita? Na mesma hora, ele diz: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso.
Aquele homem fez? Teve uma vida inteira de pecado. Assassino. E ali ele tem um encontro com Jesus na cruz. Isso que são essas coisas que eu não entendo. Tá? Eu, às vezes, não consigo entender como é que pessoas normais que leem as escrituras e vê tantas passagens importantes contra a própria tradição, expõe a tradição e a pessoa continua na tradição, porque vem de pai, de filho, de neto, de tataraneto, né? Religião vem de famílias, de famílias, de famílias, e que você pode continuar pecando, você pode continuar errando. Não é como não é como aconteceu com algumas igrejas não são como são liberais, a pessoa vem, confessa e o padre perdoa. Não, minha filha, seus pecados estão perdoados. Tem o poder para isso. A tradução com isso trouxe um medo, um pavor sobre, ai meu Deus do céu, será que eu estou agradando a Deus? Nunca sabia se estava em pecado, se não estava em pecado, porque mensagens direcionadas sobre o pecado colocava a pessoa em xeque-mate e muitos não tinham o discernimento, e até hoje, às vezes, do que é o que não é. E estão na casa do Senhor, e essa instabilidade às vezes pesa dentro da própria fé. Porque a separação e o conceito da armatiologia precisa ser entendido e a pessoa precisa saber como que funciona dentro da vida da pessoa e dentro do relacionamento dela com Deus na sua vida. Agora imagina eu chegar e pagar propina para Deus para ele perdoar meus filhos que morreram. Pagar propina para mim, sabe, dar alguma coisa, né? Pagar, fazer alguma coisa nesse aspecto. Para mim é entrar no céu. O céu não se compra. Então, isso é um assunto muito importante. O que houve no Éden com a queda do homem? É exatamente isso que nós estamos estudando. Qualquer estudo, por mais sucinto que seja, queiramos fazer sobre a doutrina do pecado, nós temos que voltar ao capítulo 3 do livro de Gênesis, os 6 primeiros versículos. E nós estamos estudando. Que é a queda, estamos aqui estudando e tem mudado as nossas vidas. E é exatamente a tentação de Eva. Queridos alunos, o conceito, Lucineide, Alexandre e todos os demais que estão conosco na aula. Deixa eu ver quem está aqui mais na aula. O conceito de amatiológico de pecado, certo? Uma glória. O conceito, ele é errado. Falta dos estudos das Escrituras. Voltar em Gênesis aqui, esses primeiros, no capítulo 3, esses primeiros versículos sobre a tentação e a queda do homem, é um entendimento, eu tenho conversado muito com vocês, que molda o nosso caráter, muda a nossa vida. Quando lemos capítulo 3 de Gênesis, ora, a serpente era mais astuta que de todas as alimárias, todas as alimárias do campo. E o Senhor Deus tinha feito. Então, olha só, em relação aos animais,
A serpente era mais astuta de todos os animais. Todos os animais do campo. E já no primeiro texto você já vai encontrar que era um animal inteligente. Aí olha só o que o texto diz. Que o Senhor Deus tinha feito. E esta, ou seja, a serpente, disse à mulher: é assim que Deus disse? Olha o que é que a serpente começa a dizer. É assim que Deus disse? Mas Deus não disse nada para Eva. Então, a questão do pecado, ela é antiga. Então, eu tenho e preciso entender, queridos alunos, que o conceito armatiológico de pecado é do Éden até aqui. O primeiro homem, após a queda, a consequência pós-dilúvio, o mundo pós-dilúvio, o mundo pecaminoso e esse mundo que nós estamos vivendo. Não comerás de toda árvore do jardim? Aqui, olha, você encontra. Pode marcar. Uma pergunta. Olha, ela diz: é assim que Deus disse: não comerás de toda árvore do jardim? Chega fazendo uma pergunta para Eva. Aí a mulher faz o quê? A mulher a responde. Sabe qual é a resposta da mulher? Serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas a do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dela e nem nelas tocareis. Deus não falou aqui para não tocar. Tem um acréscimo aqui, ó. Nela nem toca para que não morrais. Então, já existe aqui no Éden, no jardim do Éden, no versículo, quando lemos aqui, já existe uma comunicação e uma resposta da mulher dizendo assim: olha, eu não posso comer, nem posso tocar. Imagina quando uma pessoa chega para você: você pode usar droga? Eu falo: não, eu não posso droga, nem posso tocar. Ele fala assim: você não pode pecar para você usar droga. É pecado. Então, tudo que afasta você de Deus é pecado. Qualquer coisa que coloque Deus como prioridade na sua vida é pecado. De olho. Igreja Apostólica da Bênção, amém. Então aí, deixa eu ver. Amém. Tá? Então, isso é muito sério.